Muito boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares. Estamos nós aqui para gravar mais uma vez, continuar nossa gravação do Fundamentos da Fé Cristã, volume 4. E agora nós vamos falar da lição 16, cujo título é A Igreja. E hoje nós vamos falar das parábolas do reino. E a leitura bíblica é Mateus 13, de 1 a 8 e de 18 a 23. As parábolas do reino, a parábola do semeador, a explicação da parábola e os 4 tipos de solo. Maravilhoso, né? Maravilhoso, vamos lá. As parábolas do reino. No capítulo 12 do Evangelho de Mateus, a rejeição a Cristo por parte dos judeus religiosos atingiu o ápice quando afirmaram que ele expulsava demônios pelo maioral dos demônios, versículos 22 a 32. Por esse motivo, logo nos 2 primeiros versículos do capítulo 13, lemos: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Nesse contexto, a palavra casa representa a nação de Israel e a palavra beira-mar representa os gentios. Assim, o fato de Jesus ter saído de casa e se dirigido para a beira-mar indica que ele redirecionou o seu ministério da nação de Israel para as nações gentias. Dessa forma, a rejeição dos judeus fez com que Jesus se voltasse para nós, pessoas que antes não tinham qualquer participação no plano eterno do Pai. Romanos 11, versículo 17. Louvado seja o Senhor. E a gente começa aqui, Mateus 13, com a parábola do semeador. A parábola do semeador é fundamental, por isso é a primeira. O próprio Jesus afirmou em Marcos 4,13 que se os discípulos não a compreendessem, também não conseguiriam entender as demais. Em resumo, a parábola é a seguinte: o semeador lançou sementes que acabaram caindo em 4 tipos de solo. Parte delas caiu à beira do caminho e foi comida pelas aves. Outra parte caiu em solo rochoso e brotou, mas por não ter raízes logo secou. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e a sufocaram. Por fim, parte das sementes caiu em boa terra e frutificou. Mateus 13, de 1 a 9, também fala dessa parábola, né? A explicação da parábola. A parábola é simples, mas o significado espiritual é extremamente profundo. Por esse motivo, o próprio Jesus fez questão de explicá-la aos discípulos, dos versículos 10 a 23. Primeiramente, ele revelou que a semente representa a palavra do reino, versículo 19. Isso é muito significativo. A semente é a origem da vida. Da mesma forma, o reino de Deus é questão de vida. Esse reino celestial foi implantado em nós no exato momento em que cremos na palavra de Deus. Os 4 tipos de solo. O primeiro tipo de solo é o que se formou à beira do caminho, mais conhecido como terra batida. Sabemos que esse solo se torna duro como concreto devido ao intenso trânsito de pessoas que ocorreu ao longo do tempo. Nesse tipo de terra, a semente nem sequer penetra, razão pela qual é comida pelas aves. Jesus então explicou que esse solo representa o coração de alguém que ouviu a palavra do reino, mas não a compreendeu. Essa é a condição mais grave de todas. Agora, o solo rochoso. Solo rochoso retrata o coração de quem ouve e recebe com alegria a palavra do reino. Entretanto, por não ter raízes em si mesmo, enfraquece diante das adversidades. Mateus 13, 20 a 21. Aqui temos retratado um cristão que fica feliz por ter ouvido e entendido a palavra do reino, mas por não ter profundidade, rapidamente desanima. Vemos aqui uma pessoa superficial, se empolga, se emociona facilmente com a palavra de Deus, mas não tem espaço no coração para a palavra criar raízes profundas. O outro solo é o que tem os espinhos. Jesus explicou que esse tipo de solo
representa o coração daqueles que ouvem a palavra, ganham certa profundidade e crescimento em Deus, mas os cuidados do mundo e a fascinação pelas riquezas sufocam-na, não permitindo que frutifique. Nesse caso, os valores temporários do mundo, em especial o amor ao dinheiro, tomam conta do coração e impedem o desenvolvimento da palavra de Deus, que já havia germinado. Mas existe o último solo, que é a boa terra. A boa terra retrata a condição ideal do coração. Aqui temos um cristão que tratou com a mente mundana, com os pecados ocultos e com amor ao dinheiro. O resultado é que frutifica, ou seja, a palavra do reino acaba por se manifestar de forma real em sua vida e ele passa a experimentar a realidade do reino. Nesse ponto, vemos cumprida a palavra proferida em Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus.